O Flamengo vai oferecer mesmo o maior salário do elenco para o Jorginho? O pessoal da coluna do Fla noticiou essa semana, né, que a diretoria do Flamengo ofereceu um salário de 1.800.000 mais 200 mil em luvas para o Jorginho, né, o que somado dá 2 milhões de reais por mês, o que tornaria ele o maior salário do grupo, né, do elenco do Flamengo atual. Eu já fiz um vídeo sobre o Jorginho aqui antes, né, mas o pessoal acho que não gostou muito, ninguém viu. E lá eu falei que não faz muito sentido esse dinheiro todo. E então eu vou falar de novo, né? Eu sei que o pessoal vai me xingar, que o povo tá muito animado com o Jorginho, mas você pagar 2 milhões de reais por um volante é muita coisa. E eu não tô dizendo que o Jorginho não mereça isso, não vale isso. Ele é muito bom jogador. Como a maioria desses jogadores que vêm da Europa chegam aqui, né? Se tem condições de jogar, né? Estão saudáveis fisicamente, eles sobram. A questão é que isso daí é um preço para você pagar para um jogador que vai resolver o problema. O Jorginho não vai resolver o problema do Flamengo, simplesmente porque não tem. O Flamengo não tem problema no meio campo, né? Muito pelo contrário, ele sempre foi conhecido como o setor mais forte do Flamengo, né? Então é muito contraditório a gente falar isso, que nós mesmos, flamenguistas, sempre falamos, a gente tem o melhor meio campo da América, né? A gente tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, aí, é uma seleção sul-americana, todos são convocados com frequência para essas seleções. Então, o Jorginho sim agregaria, possivelmente seria titular nesse time, mas foi o que eu falei, ele não resolveria problema nenhum para o Flamengo, porque o Flamengo já é muito forte. Aí o que contra essas negociações estão contradizendo essa diretoria, né, que falou que o Flamengo não ia fazer loucuras, né, procurar nomes de peso no mercado, né, tentar soluções mais baratas, mas então por que estão tentando negociar com o Jorginho? Não faz sentido. Uma contratação que condiz com o que eles estão falando foi a do Juninho. E o Juninho sim resolveria em tese o problema do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não tem 9. O Pedro está lesionado, volta só no meio do ano, o Gabigol foi embora, o Bruno Henrique não consegue mais fazer essa função, né, que tá velho, tá com falta de ritmo, tá triste. Então o Juninho sim chegaria para resolver um problema do Flamengo. Então, por que não investiu pesado na contratação de um 9? Na contratação do 9 foi essa contratação mais discreta. Por que não trouxeram um nome de peso? Alguém que, por exemplo, o Firmino, que falaram, o Roger Guedes, que chegaria recebendo por aí também 2 milhões. Para que vai investir esse dinheiro num jogador, um jogador bom, mas que numa função que o Flamengo tem várias opções, tem várias peças. Ainda tem o Everton Araújo, né, que fez uma ótima reta final no passado. Acredito que ele vai ter muito espaço esse ano também, até mesmo porque o Pulgar recebe muitos cartões, né, tá sempre fora. Então o Everton Araújo deve jogar bastante esse ano. Então, novamente, foi a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, o pessoal não gostou muito, mas é a minha opinião. Eu acredito que não faz sentido com o que essa diretoria prega, né, pelo menos é o que eles querem passar, né, que a gente nunca deve acreditar em palavra de dirigente, né, mas falando que o Flamengo não vai fazer loucuras, vai tentar alternativas mais baratas no mercado e tentar o Jorginho para resolver um problema que não existe, né? Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Mas se você está afim de deixar esses jogos do Campeonato Carioca ainda mais emocionantes, eu recomendo que vocês conheçam a Estrela Bet, a melhor casa de apostas do Brasil. O melhor de tudo, ela é regulamentada. Tem muita gente aí divulgando casas de apostas que não são regulamentadas no país, né? Agora, no Brasil, apenas uma pequena porcentagem são regulamentadas, e a Estrela Bet ou seja, mais segurança para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem estiver interessado, mas lembre-se, a Estrela Bet, assim como todas as casas de apostas, são apenas para maiores de 18 anos, e eu recomendo que vocês joguem sempre com muita responsabilidade. Agora falando sobre o Neymar, né? O Al Hilal anunciou a rescisão de contrato dele, o caminho está livre para ele ser jogador do Santos, né? Tudo indica que ele vai ser jogador do Santos, acho que não tem mais muita volta. As notícias que dão lá dos bastidores é que ele já chega essa semana lá na Vila Belmiro, né, para ser apresentado pela torcida do Santos. Só que tem um pessoal aqui por parte do Flamengo, na esperança de que o Flamengo vai tentar atravessar essa negociação, ou que o Flamengo vai entrar depois desses 6 meses, né, que inicialmente o contrato
Santos com o Neymar vai ser só de 6 meses. E que o Flamengo tentaria uma proposta depois desse período. Bom, o que eu penso? Eu já gravei um vídeo também sobre isso, vou deixar aqui para vocês verem. Eu falava que acreditava que o Flamengo, o Neymar no Flamengo seria questão de tempo, né? Que o Flamengo tinha a obrigação de tentar contratar ele. Só que isso mudou um pouco, né? Minha opinião mudou um pouco desde então, né? Porque realmente o Neymar nesse período que ele ficou no Al Hilal, ele só fez 7 jogos. E esse próprio contrato com o Santos, por que o Santos só vai fazer um contrato de 6 meses com o Neymar? Tipo assim, acho que isso abre muita brecha. Será que o Santos mesmo não confia muito nessa condição do Neymar? Ou... E também abre brecha, né, pra que, como se ele estivesse fazendo estágio no Santos e o Flamengo entrasse como possível interessado no futuro, né? Porque se o caminho tá livre, não vai ser um empréstimo, vai ser contratação em definitivo, né? Porque ele já rescindiu com o Al Hilal. Ele só teria que aceitar a proposta do Santos. Então por que firmar só um acordo de 6 meses? É meio esquisito, né? Então isso abre brecha para várias especulações, mas também me traz dúvida. Se até o próprio Santos está com dúvidas se o Neymar vai conseguir entrar em campo, né? Conseguir se manter saudável. Como eu disse naquele outro vídeo, eu queria que o Neymar jogasse no Flamengo, né? Emocionalmente, né? Seria um sonho, mas olhando racionalmente e usando o mesmo argumento do Jorginho, né? Não posso ser hipócrita. O Neymar ele acredito que agregaria ao Flamengo, mas não é um risco que o Flamengo precise fazer agora, porque nós temos muita qualidade no meio de campo. O Neymar seria um jogador muito caro e que não teria condições de jogo, né? Ele pode até ter, né? Mas não há nenhum indício de que o Neymar consiga jogar, por exemplo, 50 jogos na temporada, pelo menos. E a gente já sofre isso com a Arrascaeta, né? O Arrascaeta nunca está saudável, está sempre fora dos jogos. E trazer o Neymar pagando mais caro ainda não faria muito sentido, né? Como eu disse, eu gostaria de ver, mas pensando racionalmente, acho que não faça sentido pro Flamengo. Mas diz aí o que você acha, valeu?